Agora é hora do quadro Ver Mais Saúde, o seu espaço semanal para tratar de qualidade de vida e de bem-estar. Informações que podem te ajudar a prevenir doenças e te orientar em caso de algum diagnóstico. Recebemos os melhores especialistas do nosso estado, profissionais de referência. O quadro Ver Mais Saúde é feito em parceria com a excelente clínica Dr. Altoff, referência para toda Santa Catarina em diagnóstico por imagem. Na edição de hoje, vamos falar sobre as alterações neurológicas na infecção por Covid-19. Estamos recebendo no estúdio a médica neurologista, a doutora Brunella Pupo. Doutora, seja bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, um assunto tão importante que muitas pessoas ainda estão sofrendo, que são as consequências, né? Mas vamos lá, já existem pesquisas que apontem para alterações que a Covid-19 possa apresentar no sistema nervoso central? Sim, então as primeiras pesquisas foram feitas na China, né, propriamente por ter iniciado lá a pandemia, e a gente tem muita evidência de como que o Covid funciona no sistema nervoso central. Então a gente fala que o Covid é um vírus neurotrópico, então ele tem preferência pelo sistema nervoso central. A gente tem uma enzima que fica próxima à barreira hematoencefálica, que é uma barreira perto do cérebro, que o vírus reconhece como se fosse uma enzima dele. Então, ele entra pelo bulbo olfatório, a gente sabe que o Covid tem todo o acometimento respiratório inicial, né? Entrando pelo bulbo olfatório, pela região do nariz, e reconhece essa enzima e assim ele tem todo aquele desencadeamento de alteração inflamatória. Tem bastante pesquisa que mostra que em paciente pós-Covid, pacientes que vieram a óbito, foram avaliar como é que fica o cérebro desses pacientes, eles conseguem ver que a gente tem muita inflamação, os cérebros ficam edemaciados, inchados, vermelhos. E isso é uma evidência clara de que o Covid transita sempre pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central, né, para quem não lembra da época de escola, é composto pelo cérebro, né, cerebelo, e a medula, que mais? Exatamente, a medula. Eu estudei com meu filho esses dias pra prova. Não é que eu sou médica neurologista, doutora. Tirei 10. Ai, que bom. Mas assim, para tornar a coisa leve, né, gente, o assunto leve, porque é sério e assim, os prejuízos já são percebidos, né, doutora? A gente vê muito em consultório, enfim, os pacientes que têm a síndrome pós-Covid, que é a Covid longa, chamada hoje em dia. Então, o vírus vem, faz toda aquela reação inflamatória, né, no cérebro, enfim, no sistema nervoso central, e ele induz algumas alterações imunológicas no paciente. Então, logo depois de ter controlado a inflamação e a infecção do vírus, o paciente ainda pode ter sintomas. A gente acaba vendo dor de cabeça pós-Covid, perda de memória, alteração de sono, alteração de personalidade, cansaço, fadiga crônica. Então, são mais de 50 sintomas que acompanham essa síndrome pós-Covid. Olha só. E assim, doutor, eu acho até interessante, surgiu agora essa pergunta, porque se compara a Covid com a gripe e tal, e a gripe, nesse caso, não atinge tanto, né, o sistema nervoso central, né? Uma das grandes diferenças e perigos, né? É isso? Exatamente. A gripe pode ser causada por vários vírus, né? E essa grande diferença do neurotropismo que o Covid tem é a principal diferença entre eles, né? Porque entre as pessoas que pegaram, muitas me relataram sobre a questão do esquecimento, dor de cabeça. E aí eu gostaria de perguntar, doutora, quais são os sinais ou quando que as pessoas que estão sentindo isso devem procurar um médico? Como é que é a questão da reabilitação nesse caso? Então, a gente tem alguns sintomas cruciais que precisam, né, ser falados e que o paciente tem que sempre lembrar que vai precisar ir procurar ajuda. Por exemplo, um paciente que tem dor de cabeça durante a infecção do Covid e na sequência passada, então 7 dias a 14 da reação inicial do vírus, ele segue com dor de cabeça. Uma dor de cabeça que a gente chama de progressiva, então aumenta gradativamente, não tem melhora com nenhum medicamento e vem acompanhado de algum outro sintoma neurológico. Ou perda de sensibilidade, força de um lado do corpo, crise convulsiva, alguma confusão mental muito grave. Esses são sintomas de uma trombose venosa central. Daí a gente precisa, claro, né, de uma investigação mais adequada e também
a gente vê, né, da questão de trombose, tanto da parte venosa, que é essa da trombose venosa central, quanto da parte arterial. A gente tem muito AVC relacionado ao Covid. Sim, falamos então, uma vez aqui. O AVC é uma coisa aguda, o paciente está bem e de uma hora para outra, rapidamente, ele tem algum déficit focal, que seria perder a força de um lado do corpo, alterar a fala, alterar a consciência, perder um campo visual. E esses são sintomas que, né, pedem urgência e façam que o paciente precise de atendimento rápido. O problema é que as pessoas têm dor de cabeça, acabam se automedicando, né, doutora? E às vezes é um sinal de que deveria estar procurando médico, principalmente para quem teve a Covid-19, né? Você falou então dessas consequências, como é que deve ser essa reabilitação e tratamento, esse acompanhamento? Demora muito? Como é que você tem atendido os casos aqui em Criciúma? Pois é, a gente sabe então que o Covid passa pelo sistema nervoso central, faz toda a reação inflamatória e ali ele pode deixar sequelas imunes. Então ele desmieliniza, quer dizer, ele tira a capinha dos neurônios, que são as células responsáveis pelas ligações elétricas dentro do cérebro, e deixa com que toda essa rede elétrica fique mal estruturada. Por isso que a gente acaba tendo sintomas crônicos. Para se reabilitar, o paciente tem que refazer capinha de neurônio, enfim, refazer células. E o neurônio é uma célula muito específica, muito rica. Não é como a célula da pele que acaba se regenerando a cada dia. O neurônio precisa de dias e muita energia para ser reabilitado. Então, o que nós neurologistas fazemos? A gente deixa que o ambiente cerebral esteja num nível metabólico correto. Então, deixar o paciente que tem, por exemplo, diabetes, pressão alta, alteração de tireoide, alguma doença crônica estabilizada. Então, níveis de vitamina B12 no normal, para que o cérebro tenha uma bioquímica correta e para que ele possa se regenerar e assim melhorar dos sintomas. Rapidamente, doutora, então a questão dessas sequelas, elas geralmente vêm a curto prazo ou a longo prazo? Tem caso que demorou uns 4, 5, 6 meses? Pode acontecer? Pode muito. Principalmente essas reações que alteram o bulbo olfatório, a gente pode ter, então, 8 dias de sintoma com autorresolução. Mas como a gente vê hoje em dia essa síndrome pós-Covid, até 3 a 4 meses a gente tem evidência de que demora para o paciente recuperar alguma coisa dos sintomas que foram perdidos, né? Pessoal, então se você foi uma pessoa que pegou a Covid-19, né, teve alguma sequela, né, procure um médico, né, faça a reabilitação, fique atento, né, a dor de cabeça não é algo tão simples assim, procure um profissional. Doutora Brunella, foi um prazer lhe receber aqui no programa. Obrigada. Muito obrigada e volte sempre. Obrigada. Tá bom? Deixa eu falar do site, gente. bota aí na tela, doutoraltoff.com.br. Vai lá, o site é bom demais.